essa desenvoltura, é uma coisa interessante também, mas isso é uma coisa que você tem que galgar, leva mais tempo, né? Então, já um canal dark, às vezes bem feito ali, começa a bombar. Só que tem vídeo que bomba, tem vídeo que não. É uma coisa que eu percebo. Tem vídeos que o cara sai 100 mil, o outro sai 800 views. Então é assim. Mas isso de modo geral, é assim meio que com todos os canais, tá? Só que quando a pessoa tem um público fixo ali, né, geralmente já tem um mínimo que sempre acompanha. Né? Quando é um canal dark, assim, não necessariamente vai ter um público fiel, tá? Pode ser que sim, se você engajar o seu canal dark com uma identidade própria, que o pessoal goste, aí sim, você vai ter. E finalmente, né, que é o ponto sobre as profissões com a IA, né, o que a gente vai ver, na verdade, um processo agora que é o seguinte, basicamente. A gente viu uma choradeira que ninguém deu muita bola, na verdade, nos últimos anos, que foi a choradeira de Hollywood, né? Os dubladores, os roteiristas, agora os atores, todo mundo começou a chorar. Ninguém deu bola, porque todo mundo pensa, que se dane esses caras, né? Primeiro que eles são uma outra esfera da humanidade, eles estão ali quase que intocáveis, né? Então, quando esse tipo de pessoas acabam tendo problemas, de modo geral, as pessoas não ligam muito, né? Assim, você não tem a empatia, você não se coloca no lugar, você não se identifica com aquilo. Mas isso mostra uma questão que está acontecendo. Num primeiro momento, assim, tudo tem um desdobramento, são nuances que você tem que perceber. Num primeiro momento, essas atividades, elas vão ser descentralizadas. O que isso quer dizer? Que você, na sua casa, vai poder gerar a sua série. A gente está quase chegando nesse ponto. Você vai gerar sua série, seu filme, com uma ideia que você teve. Então, toda essa quantidade, esses bilhões aí que eram destinados para a indústria cinematográfica, vão ser repassados para os criadores de conteúdos que conseguirem se posicionar na frente nesse momento. A ponto de você pode criar uma série de desenho de anime mesmo, no seu canal no YouTube. Ou de filme, com diversos tipos de estética, como CGI, como naquele estilo de animação, né? Ou agora a gente está chegando no ponto de filmes mesmo, parecendo pessoas ali. Um Jurassic Park, por exemplo, você consegue fazer no seu computador agora. Qualidades de filmes de alguns anos atrás, você já tem tecnologias, ferramentas para você criar hoje. Claro, não vai ser de graça, né? Uma coisa é você gerar um conteúdo gratuitamente, outra é você gerar um conteúdo com qualidade profissional, semi-profissional de um filme longa-metragem, né? Mas nem se compara ao que você gastaria numa produção de Hollywood, que sempre são muitos milhões de dólares, né? Então, com alguns milhares ali, às vezes alguém vai poder criar, ou até, daqui a um tempo, do jeito que a coisa está indo, com algumas centenas você vai conseguir criar um episódio, alguma coisa. Então, a gente está caminhando para isso, uma descentralização desses segmentos, especialmente na indústria cultural, mas não somente, porque isso não é só na indústria cultural, é a indústria cultural que a gente consegue ver. Eu conheço filme, eu conheço série. Então você vai ver isso porque é uma coisa que você acompanha. Mas isso está acontecendo também em outros segmentos. Por exemplo, telemarketing. Telemarketing está sendo substituído por IA. Né? Atendimento de empresas está sendo substituído por IA. Então, por que o cara vai contratar uma recepcionista, uma secretária daqui a um tempo, né, principalmente se for no telefone, se aquilo pode ser feito com inteligência artificial, a ponto de que a inteligência artificial vai chegar num padrão, num patamar de fazer tudo que a pessoa consegue fazer. Ela vai conseguir fazer, e ela tem o custo só da compra da ferramenta. É a mesma coisa dos robôs. À medida que os robôs começarem a desempenhar funções de jardineiro, por exemplo, por que o cara vai pagar lá um salário por mês se ele pode comprar aquilo lá e ter, basicamente? Assim, é inevitável. Mas, claro, quem tiver na frente, no domínio das ferramentas, tende a conseguir estar num local, literalmente, de sobrevivência financeira no futuro, no mínimo de sobrevivência financeira. Né? Porque, claro, não são todas as profissões que vão ser extintas logo de cara. Tá? Não são. Tem profissões que são necessárias
vão continuar sendo necessárias que sejam executadas por seres humanos. Né? E vai levar muitas décadas ainda até que as pessoas aceitem que aquilo vai ser feito por robôs. Por exemplo, enfermeiros, professores, né, em escolas. Então, as pessoas não querem isso de cara, mas daqui a um tempo elas vão pedir por isso. Percebe? O pessoal começa a falar de doutrinação nas escolas. Parece uma coisinha inocente. Parece até que é do bem, né? Como se todo professor fosse obrigado a não ter nenhuma ideologia, nenhuma ideia. Mesmo que seja uma ideia que você não concorde. Beleza, eu até concordo, não devem ficar doutrinando as crianças, concordo, né? O ideal seria se não fosse assim. Só que beleza, a gente vai criar um problema e depois, ou eles vão criar esse problema e depois vão vir com a solução. A solução é uma máquina lá que vai ficar falando e beleza, vai falar e as pessoas vão ouvir e ela não vai ter ideologia. Não, ela é a ideologia, ela é a tecnocracia. Então as pessoas não estão percebendo essas nuances, essas coisas aí. E eu percebo, Márcio, que assim, eu falando da parte prática, que nem com essas plataformas que eu mostrei, cara, assim, a gente mesmo já está desenvolvendo um software para atendimento de locais, por exemplo, quem tem salão de beleza, essas coisas, tudo por IA. Então, tipo, fazer toda essa parte de gestão, de atendimento, tudo por IA. Então, assim, infelizmente, se as pessoas não se der, se não parar e pensar assim, não, o que eu vou fazer, como que eu vou me posicionar? Porque, cara, tá chegando um ponto que, assim, não é à toa que os caras falam de renda básica universal, né? Porque assim, e eu só um detalhe, essas IAs que a gente está tendo acesso é só uma ponta, né? Porque imagino que deve ter os militares. Esse é o que eu fico pensando. Se a gente está tendo acesso a toda essa ferramenta agora, imagina o que os militares têm embaixo dos panos. Porque a OpenAI começou em 2018, 2017, só que já tinham pesquisas nessa área de inteligência artificial desde a década de 70, 80, pra vocês terem ideia. Então você imagina como que deve estar lá dentro, porque para você é algo bizarro, entendeu? É algo que vai chegar num ponto que às vezes você vai achar que está conversando com uma pessoa e não é. Principalmente está tendo bastante golpe disso aí. Golpe adoidado. Hoje eu vi uma notícia que era a seguinte: os caras estão criando, brasileiros estão faturando. Eu não gosto nem de falar isso porque eu não quero ser responsável por alguém estar fazendo isso ou descobrir isso através de mim. Mas é uma verdade. Os caras estão criando pessoas de IA e colocando lá e fazendo aqueles OnlyFans de vendendo pornografia com IA. Em vez de botar uma pessoa ali para fazer, ele bota o cara gira, tem lá 4, 5 personagens e bota fazendo ali, sabe, se insinuando na cama, aquela coisa. Eu não sei exatamente como é, porque eu não vi, eu só vi a reportagem, né? Mas eu imagino que seja isso. Então, fazendo isso para o e pior, ganhando assim, dinheiro, assim. e Igual assim, bet, né, cara? É igual bet, aposta, caça-níquel, cassino, que é o que tá dominando a internet. A gente tá passando por uma mudança que a coisa tá ficando imoral e aberta. Perdeu-se noção total, a coisa tá absurda. O que Assim, é só o que não presta que tá sendo incentivado. É impressionante. Sim, e o pior, Márcio, é que parece que, por exemplo, antigamente você falava de Deep Web, não, na Deep Web só tem vamos falar assim, a internet mais abaixo dessa superficial que é mais difícil de entrar, só quem tem conhecimento técnico consegue, tal, etc. Só que parece que está chegando um ponto hoje que a internet que a gente tem, que é superficial, está virando uma Deep Web, que você consegue acessar qualquer conteúdo assim, de um nível absurdo, que nem esses grupos de Discord, essas doideiras que a gente comentou aí, tá chegando um nível assim que qualquer pessoa tá tendo acesso. Então, assim, as pessoas não estão se dando conta que a matriz, vamos falar assim, de informação do mundo tá trocando e que a maioria das coisas está mudando muito rápido. É que nem eu gosto de pensar. O mundo é um carro. Os caras a população vamos falar assim, os passageiros do carro. Tem o motorista, tudo. Só que a gente não controla, né, o jeito que tá indo. Já chega num ponto que os caras tá trocando as rodas, trocando os motor e o carro em movimento. E ninguém tá percebendo, tá todo mundo olhando a paisagem. Só que os caras tá trocando porta, tá trocando banco, tá trocando tudo. E assim, e tá tudo bem, tipo, beleza. E outra, e falar para vocês, eu vi o começo da IA. Foi lançado o quê? No final de 2022, acho que foi novembro de 2022. Coloca aí, ó. Vai fazer 3 anos, né? Praticamente em novembro desse ano. Não sei se foi outubro ou novembro. Alguém me corrige aí depois.
Olha o nível que já tá. Olha o nível que já tá. No começo não fazia nem conta de matemática. Você falava assim, quanto que é 2 mais 2? Não sei, eu não tô limitado. Acho que é 5, 6. Ele não sabia falar. Hoje, você coloca uma equação avançada, ele resolve para você. Hoje em dia, tem gente fazendo prova, tipo, vamos falar assim, prova EAD para entrar no trabalho home office. Vamos falar assim, o cara coloca IA do lado, tem software que faz isso, só para vocês terem ideia. Que o cara, por exemplo, principalmente na parte de programação, eu estou conversando com vocês aqui, só que o entrevistador, ele não consegue ver o software que está dentro da máquina do cara. Então, tipo assim, ele está fazendo tudo que ele precisa ali, com a rapidez da IA, tudo, sem o cara saber. A pessoa nem se. Não tem como. Você, mesmo compartilhando a tela, não tem como ver. Então, assim, é um nível que tá chegando da malandragem, dessas coisas, que, assim, é bizarro, entendeu? É bizarro. Tá estreitando, a coisa tá estreitando cada vez mais, tá estreitando. Essa que é a questão, que as pessoas não estão percebendo. Ó, e essa é uma visão que eu falo até no meu canal, e já falei em vários outros locais também, e falo direto. O digital, antes, era visto como, é algo simples de entrar, tal. Beleza, é algo simples de entrar. Só que vai chegar num ponto, que nem eu falei, de tráfego pago tá caro, tudo tá começando a ficar muito difícil de entrar. E a barreira de entrada vai começar a ficar muito grande. Vai chegar num ponto com essas IAs aí, lógico, vai ajudar bastante coisa, ajuda. Só que vai chegar num ponto que uma simples pessoa não vai conseguir mais dar conta, entendeu? Porque muita coisa vai começar a sair fora do controle, né? Porque existe depois, eu quero, depois, se vocês puderem, né, que quiser pesquisar, chama Google Slap. O que o Google fez? Isso lá em 2007, 2008, não lembro agora o ano específico. O Google, ele viu assim, ó, tinha várias pessoas anunciando, pessoas comuns, tal, e o clique para anúncio do dólar era tipo 3 centavos para você, quando o cara clicava no seu anúncio, gastava só 3 centavos de dólar. Pô, 1 centavo, OK. Só que assim, o Google começou a ter muito problema. Isso estou falando do Google que estão falando que vai acontecer com o Meta agora. O Google tá tendo muito problema com copy, muita coisa assim, e ele pensou assim, ele fez a regra 80/20, que é de Pareto, né, no caso. Falou assim, ó, 80% do meu lucro vem de 20% dos meus anunciantes. O resto, vamos falar assim, é lixeira. O que eu vou fazer? Vou cortar todo mundo. Do dia para noite o Google veio e falou assim, ó, agora é 3 centavos, vamos falar assim, se paga 1 centavo, vai pagar $1, $2. Muitas empresas na época quebrou. Por quê? As coisas, tipo, e outro detalhe também, né? Ficar refém dessas plataformas, né? Hoje em dia, tipo assim, tá virando um conglomerado, ou é X, ou é YouTube, Meta, e é isso. Então, tem que tomar um certo cuidado e, assim, se preparar para o que tá vindo, porque o futuro não é tão legal assim como tipo assim, quando eu comecei, nossa, legal tudo, só que se você não tiver dentro, entendendo, lógico, você não precisa ficar na loucura também, mas se você não tiver dentro daquilo ali, vai ficar para trás. E o pessoal fala de renda básica universal, essas coisas. Não tem o que fazer. A coisa vai estreitar e vai chegar num ponto que vai ajustar, e daí para frente é o que vai sobreviver, basicamente. Que é o que vai ser bem necessário mesmo para ser operacional. O resto vai ser renda básica. É isso. Aí entra a cidade de 15 minutos, entra todas as loucuras que eles pregam e tal, e não tem o que fazer. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo, na minha concepção, pelo todo de conhecimento que eu tenho, tal, que não é muito, mas eu acho que é um momento de transição, entendeu? Muita gente. É um momento de transição do mundo. Por exemplo, quem vai entrar no digital entra, quem não conseguir ou não ter condição tal, vai, infelizmente, renda básica, porque vai chegar. Para vocês terem ideia, imagina você, daqui uns tempos, você conseguir um brinquedo. Isso eu não vi ainda isso. Imagina brinquedo de criança com inteligência artificial. Você imagina que sem conexão com a internet, ele roda localmente. Você imagina o nível que vai chegar. E já estão com ideia disso aí. Então, quando começar a chegar nesse nível, vai ter robô andando na sua casa, se quiser. Lógico, pagando, né? E aí, no final, é igual o pessoal do Fórum Econômico fala: você terá nada e será feliz. É isso. Renda básica universal e etc. A tecnocracia nada mais é que o comunismo de alta tecnologia. É só isso. Exatamente. É o que está acontecendo. E assim, posso ficar parado aqui e deixar tudo acontecer? Pode, mas tudo tem consequência. Então, cara, eu tô correndo atrás. Tô indo, fazendo, porque uma hora vai apertar. Vai apertar para todo mundo. Ainda mais, por exemplo, se for cristão, ainda vai piorar ainda mais, entendeu? Porque não tem muito o que fazer. Ou você começa hoje. É o que aconteceu. Você viu? O pessoal entrou na live. A gente foi fazer. O pessoal que chegou depois, né? A gente foi fazer essa live
no Google Meet, entrou lá uma molecada lá, de Discord, e começaram a postar um monte de coisa nojenta, bizarra, né? Tipo assim, tem um monte de gente que nos acompanha que é ou de idade, ou é mais novo, ou enfim, não gosta de ter contato visual com coisa, com pornografia, essas coisas. O pessoal entra na live, começa a postar pornografia e ao mesmo tempo zombar da fé, né? Começaram a gritar, glória a Deus, glória, aleluia, não sei o quê, começaram a zombar, né? Então, você vê que esse tipo de movimento que está acontecendo, ele vai levar a isso, basicamente. Ele vai levar a um nível nunca antes visto de perseguição, porque isso nada mais é do que perseguição, basicamente. Só que ainda num nível que eles não vêm na violência, né? Direto, até porque não teriam nem condições de fazer isso, mas eles vêm na violência virtual, na violência digital, que é uma violência, basicamente. Então, é isso que está acontecendo. A gente está vivenciando esse começo, né? E nesses grupos que você percebe, o ódio é generalizado. E pior, ele é praticado geralmente por adolescentes. São adolescentes, são pessoas que ainda não têm um caráter formado, uma moral formada, não têm noção direito do que é certo e o que é errado. E quando a gente, na minha época, né, a gente ia pra zoeira, né, pra zoar os outros, tirar sarro, era apelido, alguma coisa ali e tal, fazia um bullying ou sofria um bullying, vamos dizer assim, né, como era. Agora não, a forma de zoar uma pessoa é destruindo a vida dela, é destruindo o trabalho da pessoa. A internet permite isso. Então você tem uma geração, essa geração mais nova, que é altamente conhecedora da tecnologia, tem facilidade para usar a tecnologia e não tem noção nenhuma do que é certo e o que é errado. E quando até tem, em alguns casos tem a noção, mas não se importa com isso, não tem caráter, não tem limite de moral. Então isso está levando a situações absurdamente flagrantes, que chegam a chocar o nível de coisa que essas pessoas fazem. Né? Assim, é atitude de psicopatia, não que fizeram na nossa live aqui, é mínimo, perto do que eles fazem. É assim, coisa de psicopata serial killer mesmo, assim, do pior tipo. E eles fazem isso com pessoas na internet para se divertir em grupo, como se fosse a coisa mais normal. E a gente para isso que está caminhando. As pessoas estão perdendo o senso completamente, né? É bizarro. Eu falo assim, eu falo porque estou inserido nessa geração, que eu falo uma geração bem zoada. Assim, eu falo para vocês, pessoal, que assim, a maioria é nesse nível, sabe? E o mais engraçado, Márcio, que você já falou até um vídeo dentro do Instituto que chama da fábrica de trolls lá que você fala. Engraçado que está sendo colocado, se você parar para analisar, principalmente, não sei se é o algoritmo para mim, assim, às vezes eu começo a perceber, tipo, os conteúdos que chega. Cara, é tudo exaltando golpe, exaltando estelionato, tudo essas coisas assim, sabe? E, tipo assim, o que eles tentam fazer? Eles tentam Golpe implantar de financeiro, no caso, né? financeiro, exatamente. Ó, eu participei de meio que um workshop, né, que foi aqui, né, perto da minha cidade, sobre isso, justamente golpe, né? Tinha uma mãe lá, trocando ideia, todo conversando com a gente. Ela mesma falou que o filho dela caiu num golpe. Não deu tantos detalhes lá, acho que foi alguma coisa de ligação de banco, não sei o que foi, que às vezes a pessoa não tem convívio, não entende, né, muita coisa. Ela falou assim que ele simplesmente, ela fala nas palavras dela, quase perdeu o filho dela, porque ele perdeu toda a economia da vida dele. E querendo ou não, pessoal, dinheiro é vida. Não adianta. Dinheiro é vida, pessoal, só para explicar, o pessoal não entende. O que ele quer dizer é o seguinte: dinheiro é o que você tem, os bens que você conquistou, é a vida que você dedicou ali, o seu tempo, o seu trabalho, dias a fio, principalmente o tempo, dedicados ali. Você dedicou sua vida para conseguir conquistar. Uma parte disso as suas aquisições, suas conquistas financeiras. E um golpe, ele vem e rouba isso, basicamente. Ele rouba o tempo que você dedicou ali. Sabe, seu esforço, não é só o bem material. Então essas pessoas aí, eles são facínoras, na verdade. Eles são pessoas que têm que ser erradicadas, extirpadas da sociedade. A sociedade tem que ser limpa desse tipo de gente. É só isso que tem que ser dito. Não tem outra coisa. E a gente está caminhando para isso. O pessoal fala, é radical. Radical é uma ova. Radical é você chegar, criar uma estrutura para ficar roubando pessoas usando telefones ali. Sabe? Isso é radical. E tem um monte.
E tem Isso um aí, monte, que é uma na minha estrutura opinião, cara, muito. quando pensa nisso aí, eu não quero nem falar Cara, muito aqui, porque o meu nível é tolerância zero, basicamente. não, e eles têm Tolerância uma zero. estrutura assim que, assim, lógico que no workshop lá comentou bastante e tal, cara, é bizarro, entendeu? Tipo, imagina assim, é um negócio assim, cara, que não, assim, putz, é que nem fala, né, na Bíblia, né, a questão do amor se esfriar é o que tá acontecendo, tipo, Sim. é legal, é isso, tipo assim, e outras pessoas não têm palavra mais hoje. Ah, o fulano fez aquilo, do nada, no outro dia já tá fazendo outra coisa, então, e aí? Entendeu? Falta muito disso, né? Mas eu acho que é isso, né, É, Márcio? Acho é que igual aquele meme, né? Pra quem gosta de vídeo engraçado, tem aquele meme do cara lá. Ele vai preso, eles vão entrevistar o cara, acabou de ser preso ali, né? Aí ele. Porque eu vou aceitar Jesus, não sei o quê. Daqui a pouco o cara começa a falar, e essa tatuagem? Eu vou fazer uma tatuagem, fazer um demonião nas minhas costas. O cara, ué, mas você não ia aceitar Jesus? Ah, é mesmo, vou aceitar Jesus. ah, Sabe esse é, meme? vários casos assim, acontece, cara, tipo, Então, bizarro. assim, as pessoas falam o que cada vez mais, a atitude é zero, é só fala o que você quer ouvir na hora.